Então, questão 169, caiu no Enem 2020, primeira aplicação, cor rosa. Um processo de aeração que consiste na introdução do ar no líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido do tanque T1 e o faz passar para o aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Marcando aqui. E em seguida para o aerador A2, ganhando novo aumento do volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, temos aqui uma figurinha, o T1, passa aqui do B, a bomba B, vai jogar aqui para o A1, do A1 para o A2 e acaba aqui no T2. Sendo que o A1 ele faz um aumento do volume de 15%. Vamos escrever aqui, ó, mais 15%. Já o A2 faz um aumento no volume de 10%. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que T1 tem comprimento de C, vamos colocar aqui, ó, comprimento de C, largura L, botar aqui em cima vai ser melhor, C, largura L, e a base de T2 tem comprimento C sobre 2, vamos colocar aqui, ó, o comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X. Então, a altura de T1, vamos chamar aqui de X. A altura da coluna do líquido que chegou a T2, denotada em Y. Então, a altura, vamos chamar aqui de Y. Pessoal, observe que no desenho aqui parece, né, que o tanque está virado, né? T1 está em pé, T2 está virado. A ordem que eu vou colocar aqui essas coisas não importa. Tem que denotar aqui quem é a minha altura, quem é o meu comprimento, quem é a minha largura. E partir pensando nisso aí. Combinado? Porque se eu colocasse aqui a altura, eu posso colocar, né? Eu vou colocar igual parece que é o certo. Quer ver? Ó? Aqui nós temos a altura X. Eu vou colocar a altura também aqui nesse sentido. É que no desenho fica meio desproporcional. Aqui de Y, comprimento, ele fala que vale agora, ó, C sobre 2. E a largura, ele fala que é 2L. Tá, temos aqui essa situação. Aí, para fechar aqui, a equação que relaciona as medidas da altura Y e X é dada por... Então, o primeiro passo aqui, nós temos que ele fala que os volumes são iguais nos dois casos. Perfeito? Então, vamos calcular o volume aqui de T1. Para calcular o volume de um paralelepípedo, é só multiplicar as 3 unidades de medida, altura vezes largura vezes profundidade. Então, vai ficar X vezes C vezes L. Teve um aumento, olha. Um aumento, claro, né? Aqui tinha o volume T1, teve um aumento de 15%, depois um aumento de 10%. Então, para ganhar um pouquinho de espaço, vamos colocar aqui embaixo, olha. A figura inicial tem um volume de X vezes C vezes L, que vai ser altura vezes comprimento vezes largura. Aí teve os aumentos, pessoal, um aumento de 15%. Se eu quero fazer um aumento de 15%, é só multiplicar por 1,15. Se eu quero agora fazer um aumento de 10%, vou multiplicar por 1,10. Se fosse um aumento de 80%, eu multiplicar por 1,80 e assim por diante. Esse aqui é o volume que vai chegar em T2. Sendo que T2 nós temos aqui que vale Y vezes C sobre 2 vezes 2L. Então aqui, recapitular o que fizemos. O volume inicial da figura era X vezes C vezes L, da primeira. Aí teve os aumentos. De 15% multiplica por 1,15. 10% multiplica por 1,10.
tem que ser igual ao volume de T2, que é Y vezes C sobre 2 vezes 2L. De cara eu posso cancelar esse 2 com esse 2, porque olha só, está multiplicando e depois vai dividir. Então, 2 dividido por 2 deu 1, cancelou. Eu posso cancelar esse L com esse L, porque está multiplicando, vai passar dividindo. Posso cancelar esse C com esse C, porque está multiplicando, vai passar dividindo. E acabou, né? Isso, cancelamos todo mundo que dava para ser cancelado. Agora, o que sobrou? X vezes 1,15 vezes 1,10. Pessoal, só fazer a continha de multiplicar. Vamos colocar em cima o rascunho. Ó, 1,15 vezes... Vamos colocar só 1,1, que é a mesma coisa que 1,10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Somando aqui todo mundo, vai ficar 5, 6, 2, 1. 1, 2, 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3 casas com a vírgula. Então, nós temos x que está multiplicando por 1,265. Vai ser igual o y que sobrou aqui. Então, para fechar, como começa com y, vamos organizar um pouquinho essa nossa funçãozinha aqui, ó, ficar y igual 1,265x. Fechamos a questão, gabarito, ó, letra A. Y é igual a 1,265x. E aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida?